Olá, meus irmãos, graça e paz. Sou o pastor Cosme Bittencourt e hoje eu quero contar para você um testemunho de uma experiência que eu tive com Deus. E essa experiência eu poderia intitular ela Vivendo na Direção do Espírito. Uma certa vez eu tive um sonho. Deus me mostrava eu indo numa rua na cidade de Lavras chamada 14 de agosto e eu ia na casa de uns irmãos que ali moravam. E eu comecei ali um trabalho, um culto, e Deus começou a salvar muita gente, e foi tremendo. O que eu fiz? Eu entendi que aquilo era uma visão de Deus, e eu fui na casa desse casal. Quando eu cheguei lá, eu expliquei: olha, irmãos, eu tive esse sonho e tal, muito constrangido, porque eu sou muito sistemático, pedir as coisas para os outros, emprestado, isso aí é meu. Mas eu cheguei lá porque eu entendi que Deus me mostrou essa visão e Deus queria salvar pessoas ali. Então eu fui lá, acabei falando com os irmãos: olha, Deus me mostrou, começando um culto aqui e tal, aquela coisa toda. Eles até permitiram a gente fazer um culto na casa deles, e o dia que a gente fez o culto lotou de pessoas, muita gente, foi uma bênção. Mas aquele culto ficou só naquele culto. Deus tinha me mostrado, não era a sala, Deus tinha me mostrado o cômodo de baixo, a garagem, que inclusive eles nem carro tinham. Aí passou-se um tempo, eu ali meio constrangido, eu falei: ô irmã, então, porque Deus me mostrou fazendo um culto ali, sabe? Você não me empresta essa garagem, quarta-feira, de 7h30 às 9h, 1h30 por semana? Aí eu vi que ela ficou meio assim, sabe? Aí eu fui orar, falei: Jesus, o Senhor me conhece, o Senhor sabe que isso aí não é o meu feitio, pedir as coisas para os outros, prepara uma outra coisa. Aí eu peguei, fui descendo aquela rua e parei na frente da casa de um irmão, saudosa memória, o irmão Donizete. Aí eu virei para ele assim: ô Zete, você não sabe um cômodo que tem aqui para alugar, um lugar que tem aqui para a gente começar uma igreja, começar um trabalho? Aí ele virou para mim e falou assim: tá vendo aquela varandinha ali de Teleternite? Aí eu olhei assim e falei: tô. Falou: se servir para você, pastor, tá aberto aí, pode usar o dia que você quiser. Falei: é mesmo? Ele: é. Não, eu precisava só de um dia na semana de 7h30 às 9h. Ele: pois não, pode começar. E ali a gente começou aquele trabalho. Irmãos, quando você está na direção de Deus, é uma bênção. Começamos aquele trabalho, o trabalho foi rompendo devagarzinho, e foi acontecendo, foi passando ali vários obreiros, e eu estava ali na supervisão do trabalho, e o trabalho foi dando sequência, até um dia que o irmão Donizete veio com a notícia: pessoal, está vendo esse cômodo aqui de baixo da igreja? Esse lote, quer dizer, desculpa, esse lote aqui debaixo da igreja era uma pirambeira, assim, sabe? Mas dava para a rua principal, era uma pirambeira. Falei: sim, então, esse lote é meu. Oh, que benção, Donizete, que bom, o lote é seu, coisa boa. Pois é, eu tô doando ele para a igreja. O quê? É isso mesmo, estou doando esse lote para a igreja, para a gente fazer uma congregação, uma igreja nossa aqui. E aí, na época, o saudoso pastor Antônio Cerqueira, que era o nosso presidente, né, cuidou de todos os detalhes ali do lote, da transferência, e também levantou uma igreja, enorme igreja, que é conhecida lá como Galpão da Esperança. E Deus fez grandes coisas. Então esse é o meu testemunho de hoje. Quando o Senhor quer fazer alguma coisa, irmãos, basta se andar na direção dele. Você lembra de Paulo? Paulo, ele estava pregando a palavra de Deus ali na Ásia, aquela coisa toda, mas a Bíblia diz que quando ele passou ali pela Frígia, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor impediu Paulo de pregar ali. Então de noite ele teve uma visão, né, e o Senhor mostrou para ele ali um homem da Macedônia, dizendo: atravessa a Macedônia, né, e ajuda-nos. E na direção de Deus ele foi para lá, e por ele estar na direção de Deus, Deus salvou Lídia, abrindo o seu entendimento para que ela entendesse as palavras que Paulo pregasse.
ele expulsou o espírito de adivinhação que tinha na vida daquela menina, que enganava a sociedade inteira, e por fim ele foi usado por Deus para abalar as estruturas, né, daquela cadeia com o terremoto, quando eles estavam louvando a Deus, Paulo e Silas, e o carcereiro com a sua família foram salvos. Por quê? Porque o apóstolo Paulo estava agora na direção de Deus. Foi assim que aconteceu na minha vida. O Senhor me mostrou. Assim como poderia dizer para vocês aqui também vários testemunhos, né? De algumas vezes que a gente quis ajudar as pessoas, mas Deus nem estava nisso. E a gente pelejou, quis ajudar alguém, quis dar a mão para alguém em algum trabalho, socorrer algum trabalho que estava afundando, alguma coisa desse tipo. E Deus não estava naquilo, então a gente não teve êxito. Mas quando você está na direção de Deus, você pode ter certeza que Deus vai cuidar de você. E Deus irá surpreender você na trajetória do seu percurso. Esse foi o meu testemunho de hoje, da rua 14 de agosto, onde o Senhor me deu uma direção ali para a gente começar um trabalho, uma igreja. E o próprio Deus mostrou ali como Ele é providenciador, como Ele é Deus de provisão, melhor dizendo, né? Como Ele é maravilhoso. Deus te abençoe. Você não para, não. Faça a obra, mas faça a obra na direção de Deus. Busque uma revelação de Deus, busque a direção de Deus. Com certeza Deus fará tudo prosperar em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor.